Hello, my name is Sammy Ballou. I'm from Gainesboro, Tennessee. Olá pessoal, meu nome é Sammy Ballou. That's how you say your name? That's correct, yes. Ok. Então o nome dele é Sammy Ballou e ele é de Gainesville, Tennessee. Yes, I have been born again for about 10 years now. Fazem mais ou menos 10 anos que eu nasci de novo. I experienced Jesus in 2002. Então foi no ano de 2002 que eu tive uma experiência com Jesus. And I have had the best experience over those 10 years building a relationship with Jesus. E nesses últimos 10 anos eu tenho tido essa experiência maravilhosa de construir esse relacionamento, de experimentar esse relacionamento com Jesus. I'm here to declare to you the gospel of your redemption. E o motivo que eu estou aqui gravando hoje é que eu quero declarar para você qual é o evangelho que te dá redenção. You have been redeemed from a life of sin and death. Você já foi redimido de uma vida de pecado e de uma vida de morte, ou seja, foi redimido do pecado e da morte. Now the gospel is the good news of your redemption, and it is the power of God unto salvation. E o evangelho trata-se das boas novas de redenção e é também o poder para a salvação. Now grace is God's ability that works in our heart to do the things that we could not do in the flesh. Então a graça é a habilidade ou é o poder de Deus em nós, nos capacitando a fazer as coisas que nós não conseguimos fazer quando nós vivíamos na carne. Now the gospel is not the good news what you must do to please God. Veja, o evangelho então não se trata das boas novas, daquilo que você pode ou deve fazer para agradar a Deus. The gospel is the good news of what God has done for you in Jesus Christ. O evangelho então são as boas novas daquilo que Deus fez por você, já fez por você através de Jesus Cristo. When you receive Jesus, you are filled with God's very own Spirit. Quando você recebe Jesus, você é cheio com o Espírito do próprio Deus. God loved you so much, He valued you so much, apart from yourself, in spite of yourself. Deus te ama tanto, Deus te amou e te valorizou tanto, apesar de você mesmo, that He sent His only begotten Son so that you could share in His life. E por esse motivo Ele mandou seu único filho, seu filho unigênito, para que você também pudesse partilhar dessa vida. Now, when you accept Jesus, you do not have to work to please Him. He is already pleased with you. Então, você precisa saber que quando você recebe a Jesus, você não precisa se esforçar, você não precisa lutar para agradar a Deus, porque Ele já está contente com você. 2 Corinthians chapter 5, verse 17 says, "For those in Christ are a new creation, having a new life. The old life is gone." 2 Coríntios 5,17 diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas já passaram. The great thing about the gospel is it says in 2 Corinthians chapter 5, verse 21, He became your sin so that you could become His righteousness for free. A coisa maravilhosa do Evangelho, ainda na carta ao 2 Coríntios 5:21, diz que Ele se fez pecado no nosso lugar, por nós, para que nós pudéssemos ser justiça de Deus. E isso é uma coisa que é nos dada como um presente de graça para nós. And when you receive Jesus, you have the kingdom of God residing in you. Então, quando você recebe Jesus, você passa a ter o reino de Deus residindo, habitando dentro de você. And you can see and understand when God speaks to you. E você então aprende a ver e a compreender e a perceber quando Deus fala com você. Now, when we receive Jesus, we're a brand new creature.
Então, quando nós recebemos Jesus, nós somos então uma nova criatura. And we receive His righteousness E nós, as a free gift. e nós recebemos também a sua justiça como um presente gratuito. Jesus came to this earth as a man. Jesus veio viver sobre a terra como um homem, como um ser humano. He was born as a man. Ele nasceu como um ser humano, como um de nós. And He obeyed the law, E ele obedeceu a lei, and He went to the cross on your behalf as a sinless person. e ele foi levado à cruz no seu lugar como uma pessoa que não tinha pecado algum. Your sin was upon Jesus. Mas o seu pecado foi colocado sobre Jesus. And when He died on the cross, all of God's judgment and God's wrath and God's dissatisfaction on sin was satisfied. Então, e quando ele morreu naquela cruz, toda a insatisfação, toda a ira de Deus, toda a justiça de Deus, toda a condenação de Deus contra o pecado foi plenamente satisfeita naquele momento. Because Jesus obeyed on your behalf, Porque Jesus obedeceu no seu lugar, ou em seu benefício, all you have to do now is just receive Jesus by faith. tudo o que você tem que fazer hoje é receber Jesus pela fé. Now, when you receive Jesus, you are one with God in Him. Agora, quando você recebe Jesus, você se torna um com Deus em Jesus. You're a brand new person. Você então é uma nova pessoa. You do not have two natures. Você não tem duas naturezas. You do not have a sin nature and a righteous nature in the same body. Você não tem, como algumas pessoas pensam, uma natureza pecaminosa e uma natureza santa vivendo no mesmo corpo. You have God's very own nature living in you. Se você é cristão, se você recebeu Jesus, você tem a natureza do próprio Deus vivendo dentro de você. Everything that Jesus is, you are. Tudo aquilo que Jesus é, você também é. You are in union with God. Você agora está unido com Deus. It has always been God's plan Sempre foi plano de Deus to indwell humans again, His creation. O plano de Deus sempre foi que um dia Ele voltaria a viver dentro dos seres humanos criados por Ele. When we receive God's Spirit, Quando nós recebemos, então, o Espírito de Deus, we have this inheritance, this promise on the inside of eternal life. nós temos, então, essa herança, essa promessa interior de termos vida eterna. Romans chapter 6 says that you were baptized in Jesus' death. Romanos 6 diz que nós fomos batizados com Cristo na sua morte. So, as He has been resurrected unto life, unto the newness of life in God, so are you. E da mesma forma como Ele foi ressuscitado para uma nova vida em Deus, você também foi juntamente com Ele. And the Bible says, so as Jesus is, E a Bíblia diz então que como Jesus é, so are you in this world. você também é neste mundo onde nós vivemos. And Colossians says, chapter 3 says that Jesus is seated at the right hand of the Father. E Colossenses capítulo 3 diz que Jesus está assentado à mão direita de Deus. And it also says your life is hid in Him. E também diz que a sua vida, sua verdadeira vida, está escondida nele. And when Jesus appears in His glory, E quando Jesus surgir na sua glória, you will see yourself as He sees you. nós veremos a nós mesmos como Ele já nos vê hoje. Because Colossians chapter 1 also says, Colossenses capítulo 1 também diz o seguinte: Jesus has presented you holy, righteous, and perfect before God. que Jesus já nos apresentou santos, justos e perfeitos na presença de Deus. So,
Since we're one with Christ, we have one new nature. Então, como nós somos um com Cristo, nós temos uma nova natureza. So now, what to do? Então, o que nós fazemos agora? We let the grace of God begin to transform our hearts. Nós permitimos então que a graça de Deus comece a transformar os nossos corações. Proverbs 4:23 says, "The issues of life flow from the heart." Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz que todas as questões da vida fluem a partir do nosso coração. So this is where the life of God flows from, your heart. Então é deste lugar que a vida de Deus começa a fluir, de dentro do seu coração. When your heart is established by grace. Quando o seu coração então está fundamentado e firmado na graça de Deus. It brings joy and peace. Isso produz alegria e paz. It brings confidence and stability. Isso também produz confiança e estabilidade. It brings relationship and intimacy. Isso também produz relacionamento e intimidade. It brings healing and wholeness. E produz cura e santidade e integridade. And this manifests outward for the world to see. E isso tudo é manifestado de dentro para fora para que o mundo todo possa ver. So, when you go about your daily business, Então, no seu dia a dia, nas suas atividades diárias, those people that you encounter aquelas pessoas com quem você se encontra no dia a dia, will see the living hope in you according to 1 Peter chapter 1 verse 3. elas verão essa esperança viva dentro de você, de acordo com 1 Pedro capítulo 2. Because you've been born again into a living hope. Porque você nasceu de novo dentro de uma esperança viva. This brings joy to the heart E isso traz e produz alegria no seu coração. for other people to see and ask you how you have so much joy and peace in your heart. E então as outras pessoas ao seu redor, elas verão essa alegria e elas chegarão e perguntarão para você aonde é que você encontrou essa alegria e essa paz e esse descanso. And that is what's called being a witness. E é isso que é chamado na Escritura ser uma testemunha. In Acts chapter 1 verse 8, Jesus said to be a witness. E em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz que nós deveríamos ser suas testemunhas. And you have God living within you to be that witness. Então você tem o próprio Deus vivendo dentro de você para que você possa ser essa testemunha. When we're established in the grace of God, Quando nós estamos firmados, estabelecidos na graça de Deus, we have so much confidence and expectation of good nós temos tanta confiança, nós temos tanta expectativa de coisas boas, that this life on the inside que essa vida que nós temos dentro de nós, overflows to other people. ela transborda e ela começa a atingir as pessoas ao nosso redor. It multiplies to other people. Essa vida, então, ela começa a se multiplicar na vida de outras pessoas. Now, the more people sees this from you, Quanto mais as pessoas verem, enxergarem essa vida fluindo dentro de você, the more people will come to you asking about the hope of the gospel that is within you. mais pessoas, então, ao verem isso, procurarão você e perguntarão, querendo saber mais a respeito dessa esperança viva, desse evangelho que elas veem em você. Now, when we receive Jesus, Quando nós recebemos Jesus, we are equal with God in the Spirit. nós então estamos, what do you mean by equal? Eu perguntei o que ele quer dizer com The same. iguais. Nós somos como Deus, nós somos imagem de Deus no nosso espírito. God came down in the form of man Isso significa que Deus, ele veio e viveu conosco, se manifestou conosco na forma humana. to reconcile mankind back unto God. E o propósito foi reconciliar os seres humanos de volta para um relacionamento com Deus. Now we can share
in the life of God Agora então nós podemos partilhar da vida de Deus, because Jesus has qualified us for that life. porque Jesus é quem nos qualifica para esta vida. So, you do not have to work for your salvation. Então você não precisa trabalhar, se esforçar para produzir a sua salvação, Righteousness is a free gift. porque a justiça de Deus é um presente gratuito que Ele dá para você. I'm a living testimony of the power of God's grace. Eu sou um testemunho vivo do poder da graça de Deus. 10 years ago, when I received Jesus, 10 anos atrás, quando eu recebi Jesus na minha vida, I had lost everything. naquela ocasião eu tinha perdido tudo que eu tinha. I had lost my wife, my house, all of my possessions. Eu tinha perdido a minha esposa, a minha casa e todos os bens materiais que eu possuía. I was in jail. Eu estava na cadeia, inclusive. I did not have any hope. E eu não tinha esperança alguma. But when I received Jesus, Mas quando eu recebi Jesus, I became alive. eu me tornei vivo. And this life in me produced life around me. E essa vida que surgiu dentro de mim começou a produzir vida ao meu redor também. And from that life, I have been blessed abundantly. E a partir desta vida dentro de mim, eu tenho sido abençoado abundantemente. Within a few short years, Dentro de poucos anos após aquela experiência, God has blessed me with a wonderful wife. Deus já tinha me abençoado com uma esposa maravilhosa. I have been set free from a physical prison and a mental prison. Eu tinha sido liberto tanto da prisão física onde eu estava, como da prisão mental onde eu morava também, onde eu vivia. And I have a nice home. E já tinha um lar, uma casa muito boa. I have my own business. Eu já tinha meu próprio negócio. And I have a lot of good grace friends. E eu também já tinha vários bons amigos que também estavam experimentando essa mesma graça. And I attend church every Sunday. E eu estava já frequentando a igreja todos os domingos. And I have a good time in fellowship. E comecei então a experimentar, já estava experimentando a comunhão, uma comunhão satisfatória com os irmãos em Cristo. And you know, this life keeps getting better and better. E o que eu posso dizer é que essa vida em Deus, ela fica cada vez melhor. Because the life in me produces an expectancy of better things. Porque essa vida que há dentro de mim, ela produz uma expectativa de coisas ainda melhores. Now, we receive Jesus by grace through faith according to Ephesians chapter 2 verse 8. De acordo com Efésios 2:8, nós recebemos Jesus pela fé, pela graça de Deus, por meio da fé pela graça. As I said, grace is God's power and His ability. Como eu já disse antes, a graça é o poder e a capacitação do próprio Deus. And when we have faith in His power and ability, which is Jesus, E quando nós temos fé no seu poder e na sua capacitação, que é o próprio Jesus, that persuades our hearts to believe. Isso então faz com que convence o nosso coração a crer, a acreditar. And we have a brand new life. E nós passamos então a experimentar uma vida completamente nova. And I want to thank you and I pray for you. Eu quero agradecer a você por essa oportunidade, eu quero interceder por você. That you be reconciled to God. E a minha oração é que você seja reconciliado com Deus. By the Lord Jesus Christ. Pelo Senhor Jesus Cristo. And that you may receive His life. E que você possa receber a sua vida And His righteousness. e a sua justiça As a free gift. como um presente gratuito de Deus para você. And I bless you. Eu abençoo você. And I just have so much anticipation and excitement for you. E eu sinto uma empolgação e uma sensação de antecipação, de expectativa muito agradável com relação a você e a sua vida. And I think the ones who
prepared this and who put this project together. E eu agradeço também as pessoas que prepararam e elaboraram, desenvolveram todo esse projeto. Because this glorious gospel is going to bless millions of people. Porque eu sei que esse evangelho glorioso vai abençoar milhões de pessoas. It's been my pleasure to share my version of the gospel, the way I see it. Então tem sido para mim um prazer muito grande compartilhar a minha versão do evangelho, ou seja, a forma como eu tenho experimentado o evangelho. And to share a testimony with you. E compartilhar também um pouco do meu testemunho com você. Because I know that God can change your life. Porque eu sei que Deus é poderoso e capaz e Ele pode transformar a sua vida. If you'll give Him a chance. Se você der uma chance para Ele. It's been my pleasure. Foi um prazer para mim. Amen. Amen. Thank you very much. Welcome very much.